Bora, Fel, se liga nesse corte que eu separei pra vocês da CNN Sport, onde o Mano analisou o Coringão para essa estreia no Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino na próxima quinta-feira. E ele falou se o Coringão é ou não favorito para vencer o Paulistão. Também tem mais informações sobre o Rodrigo Garro aí, que foi afastado por uma lesão no joelho. O Mano trouxe mais informações pra gente. E também ele comentou sobre essa situação do afastamento do braço direito de Augusto Melo, que está envolvido em polêmica com a antiga patrocinadora Bet do Timão. Já deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo do Coringão. E sem mais enrolações aí, bora pro vídeo. Já vou acionar o Mano para entender um pouquinho como é que tá o camisa 10 do Corinthians. Mano, o que tá acontecendo? Ele que se envolveu num grave acidente na Argentina durante as férias. Enfim, teve um finalzinho de temporada que precisou passar, inclusive, por infiltrações para terminar o ano no Corinthians. Se reapresenta ao clube num cenário bem complicado para ele e agora parece que está fora da pré-temporada e não vai estrear, pelo menos por enquanto, no começo do Paulista, enquanto não melhorar. Ou seja, tá com uma espécie de tendinite aí no joelho. O que está acontecendo com o camisa 10 do Corinthians? Tem muita gente duvidando que de fato seja um problema de joelho. Então, Renan, é uma situação muito delicada a qual o Garro passou no final do ano, se envolvendo em um acidente que ocasionou até uma vítima fatal dentro de uma cidade pequena ali da Argentina. Já existia esse problema no joelho do Garro aí, fato também, já desde o ano passado. Inclusive ele se queixou em algumas oportunidades até de um certo incômodo no joelho. E o departamento médico, na minha opinião, Renan, está usando o útil ao agradável, até inclusive para afastá-lo nesse momento e preservar o jogador também. É uma situação que ninguém gostaria de estar passando, porque, cara, é uma marca que você vai ter independente de culpa ou não culpa, enfim, pro resto da sua vida. Acabou vitimando uma pessoa. Então o Garro ele está passando por um tratamento não só físico no joelho, mas eu acredito que até psicológico também para conseguir lidar melhor com essa situação, porque infelizmente não tem como voltar atrás do ocorrido. É um processo que está sendo investigado ainda pelo Ministério Público argentino, enfim, mas eu acho que o departamento médico do Corinthians, até junto com o departamento de futebol nesse momento, tirou o Garro de cena até para preservá-lo com relação a todo esse trâmite, enfim, para que ele possa estar passando por um acompanhamento psicológico também. É uma situação, cara, que é triste, cara, é triste. Mas a gente sabe, né, que álcool e direção não combinam, então serve de alerta aí pra todo mundo, né? Michel, quanto impacta na carreira de um atleta você ter um problema extra-campo e ter de se apresentar ao clube, trabalhar, enfim, treinar, sabe da responsabilidade, teve um ano muito bom e ter de ter, né, um ano ainda melhor porque vai ser cobrado. Qual que é o peso, né, do Garro se reapresentar ao clube agora com esse problema extra, que é um problema grave, tá respondendo inclusive um processo. É diferente, né? Eu acho que, lógico, você voltar para trabalhar com um psicológico bastante abalado, né, devido à situação. Eu acho que, como o Mano falou, teve uma vítima fatal, né, nesse ocorrido, então, e concordo com o Mano também, eu acho que ele possa até ter um problema no joelho, mas eu acho que você usar o útil ao agradável. Eu acho que esse momento eu acho que o Corinthians tem que saber que o Garro ele precisa cuidar dessa situação, resolver essa situação, até para que ele possa trabalhar tranquilo, né? Melhor, porque não é fácil. Com certeza. Se a gente chegar aqui e falar, pode ser que o trabalho ajude psicologicamente a ele, num certo momento ali, no dia a dia, se afastar um pouco da situação? Sim, pode ser, mas não tem como, né, cara? A situação, ela existe, ela é lá, ele tem que resolver, a justiça, ela tá vendo isso, mas é complicado pro jogador, sim, num momento como esse, você, pela situação que tá acontecendo, você trabalhar e dar o seu máximo, né? E vai muito também de cada um, né? Vai muito de cada um, assim, né? De poder tirar isso de lado e conseguir trabalhar. Eu principalmente, talvez, nunca passei por isso, mas com certeza seria muito difícil para mim assimilar, ter que resolver a situação e ao mesmo tempo ir pro meu clube e trabalhar e dar o meu melhor. Mas espero que tudo se resolva da melhor forma, né? Até porque tem uma vítima, há seus familiares e tudo mais. Eu acho que a justiça ela vai ser feita e vai se resolver. Espero que tudo possa, para que ele possa, né, talvez também voltar a fazer o que ele fez em 2024. Sim, pelo teve um belíssimo ano, até né? porque ele foi para mim um dos pilares desse final de temporada do Corinthians muito positivo. Então, espero que tudo possa se resolver da melhor forma. Pintado, você como treinador, quando você tem ali que gerir uma situação dessa de crise,
com um atleta, crise no sentido de que ele se reapresenta com um problema extracampo. Como resolve, né, uma situação dessa? E é também pintado um problema para o Ramon Dias, que, como o Michel trouxe, o Garro foi o pilar importantíssimo nessa retomada aí do Corinthians no segundo turno, sobretudo, né? Bom, primeiro, separar o homem do atleta profissional, né? Eu acho isso muito importante. Esse é um problema particular do lado pessoal do Garro, que acaba envolvendo o clube, acaba envolvendo o atleta profissional também. Ao mesmo tempo que a primeira atitude do treinador é apoiar, entender o que aconteceu, né? Você sempre ir para o lado da verdade, do lado correto, e não dá para passar a mão na cabeça quando comete um erro, né? A gente não faz isso com os filhos da gente. Então, acho que é muito importante que o treinador tenha esse equilíbrio para dizer que, infelizmente, é uma situação que não tem volta, né? Tudo que acontecer, tudo que possa ter resultado, não tem como você trazer de volta uma vítima, infelizmente, né? Agora, é muito triste porque é um jogador que termina o ano com uma performance muito boa. Para o Corinthians, né, como o Michel falou, o Mano também deixou muito claro, foi fundamental para essa reação. Mas talvez a facilidade de ter um treinador que fala o mesmo idioma, que mora no país, isso com certeza vai ajudar. E, mano, é um prejuízo para o Ramon agora, que tem que contar com um novo camisa 10, né? Montar esse começo de ano do Corinthians, que há uma expectativa muito grande para o começo do ano do Corinthians, sem dúvida pelo término da temporada de 2024. Agora tem que remontar esse meio-campo, que ele era uma peça fundamental. Era ali quem distribuía e fazia, né? Aliás, foi fundamental para o Yuri Alberto, né? Crescer ao longo da temporada. Se o Yuri deve a alguém dentro do elenco do Corinthians, é ao Garro. Com certeza, o Garro para mim foi o melhor jogador que o Corinthians teve na temporada 2024, um cara extremamente protagonista e passou a ter um melhor futebol a partir do momento que o próprio Ramon montou o meio-campo do Corinthians mais produtivo, com a entrada do Carrillo, com a entrada do Bidon, quando ele não colocava aquele monte de volantes ali que tinham dificuldade para sair para o jogo e começou a distribuir o jogo com caras que conseguiam já trazer a bola da defesa até para o setor do Garro ali na intermediária ofensiva com mais qualidade, para o Garro não ter que voltar tanto. Mas eu acho que nesse momento, agora com a ausência do Garro, Renan, quem deve ganhar uma possibilidade, inclusive, teve até bons momentos ano passado, e não sei o porquê ele não foi mais aproveitado, até em momentos aí que ele poderia ter sido utilizado, é o Coronado. Sim. O Coronado, até pela característica que ele tem, de camisa 10 também, é o substituto imediato para o Garro. Em determinado momento do ano passado a gente discutia, Garro e Coronado podem jogar juntos, mas com a bola que o Bidon começou a jogar, o Carrillo também, e ali revezava na função de primeiro volante ou o Ranieri ou o próprio Martinez, o meio-campo do Corinthians já estava construído com esses dois caras aí, o Carrillo pela direita, o Bidon pela esquerda, e o Coronado meio que ficou como opção de banco para o Garro. Agora, com esse momento mesmo que o Garro está passando, a tendência é o Coronado começar a pré-temporada aí como titular e ganhar uma sequência. Tomara que ele consiga repetir boas atuações que ele teve em 2024, porque é um cara muito qualificado também. E, Michel, a gente sabe muito bem que os times, né, pelo menos os grandes elencos, eles usam campeonatos estaduais como laboratório. O Corinthians tem esse começo de ano aí, alguns desfalques, entre eles o Garro, e a gente sabe muito bem que o Ramon ali vai testar para também começar o Brasileiro, as próximas competições intercontinentais, já com várias variações, digamos assim, né? Tem o Coronado, dá para colocar outro jogador, dá para fazer e mudar o esquema também. Acho que é um bom momento para o Ramon também mudar aí o esquema, ter mais variedades, opções. Não, concordo. Acho que agora, a gente até, o Mano falou, porra, o Corinthians foi o que melhor contratou. Porque começou o ano de 2025... o time montado, né? O time montado, tipo... Ano passado, com a chegada do Carrillo, enfim, André Ramalho, então vamos lá. O próprio goleiro, o Gus Souza, enfim. Então acho que agora é o momento de lógico, sim, de você manter a qualidade técnica que foi que o Corinthians mostrou no final de 2024. Acho que o Paulista, ele, por ser, para mim, o melhor campeonato estadual do Brasil, é sim um bom momento de você ver o grupo, olhar algumas peças, que nem agora, como vocês falaram, com talvez o fato do Garro não começar o começo do Paulista,
é o momento do Coronado ter uma oportunidade. Ano passado mesmo, naquele momento ainda, a gente até tinha alguns momentos que jogou Coronado e Garro junto, até fizeram alguns bons jogos, mas aí quando a coisa mudou, o time do Corinthians ele se ajeitou, se arrumou, não jogou mais com aqueles 3 volantes, como a gente vinha falando aqui algumas vezes, aí o Garro acabou assumindo a posição e o Coronado ficou de lado. Mas sim, eu acho que é uma oportunidade. Eu gosto muito do futebol do Coronado, acho que ele é um bom jogador. Se falou muito da contratação dele devido aos altos valores que foi cedido e tudo mais, mas eu tecnicamente falando, eu gosto muito. É uma oportunidade para ele mostrar a qualidade dele. Eu acho que esse é o momento. Ele trouxe tanto as malas da Arábia quanto você trouxe da França naquela época, lembra? Não, acho que despachou mais de 30 malas. Ô, Michel, quantas malas você trouxe da França? 2, pô. Uma de mão e outra de rodinha. 2 de dinheiro. Uma aqui. 2 com dinheiro. Já minha mulher trouxe umas 40. Eu 2 só, 2. E a necessidade debaixo do braço, né? Daquela passada assim, né? Não, eu acho de boa. Ô Pintado, a gente tá brincando aqui falando dos estaduais que servem como laboratórios, mas a gente sabe muito bem que estaduais também derrubam técnicos e derrubam treinadores, você sabe bem, né? Na verdade, serve de laboratório para os grandes clubes que têm calendário cheio, né? Para os clubes menores ali que tem um outro tipo de trabalho é muito importante, né? Na verdade, o Paulista, como é claro para todos nós, é o campeonato mais difícil no começo do ano no Brasil. É muito importante, né, que a gente observe esse Paulista de uma maneira diferente, porque vão ser 45 dias de campeonato. Então, muito time grande vai sofrer, porque ainda vai iniciar uma pré-temporada, muita coisa difícil, enquanto os clubes do interior já estão preparados. Eu acho que esse campeonato paulista vai ser 2 jogos por semana, né? A gente está pensando aí em 45 dias, 12 jogos. Vai ser muito competitivo, muito difícil, mas, mais uma vez, eu não entendo o porquê desse calendário nosso no Brasil sacrificar tanto, principalmente os atletas, né? E por que nada muda? A gente sempre fala de calendário e nada muda. Porque todo mundo olha para o próprio umbigo, né? Ninguém pensa no futebol brasileiro, no negócio, que hoje é o maior negócio no Brasil, é o futebol. Não senta os atletas, não sentam os árbitros, não sentam os diretores, não sentam os clubes, não sentam a imprensa. A gente não tem, infelizmente, a gente não conseguiu ainda unificar um pensamento para que todos continuem ganhando, né? Porque, mais uma vez, é um negócio muito rentável. Mano, vamos deixar a torcida do Corinthians feliz aí? Corinthians é o favorito pro Campeonato Paulista? Então, acho que pelo que ele mostrou já o ano passado e começando o time, talvez de 2024 pronto, tudo bem, tem o Bidon que está disputando aí junto com a seleção de base, então talvez já comece aí também desfalcando o time, mas eu acho que pelo que o Corinthians mostrou ano passado, ele já está com o time pronto. O São Paulo é um time que está trazendo aí Oscar, está na pendência aí com o Wendel também, enfim, está tentando se reforçar, e o Palmeiras está montando um time novo, com muita qualidade, mas é um time novo. Eu acho que em termos de entrosamento, o Corinthians ele larga na frente sim. Eu acho que o Corinthians ele acaba largando na frente por tudo que ele apresentou no término, na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Palmeiras aí que tem um potencial enorme com esses jogadores que estão chegando. O São Paulo com a chegada do Oscar também tende a crescer bastante. Vai desafogar o futebol do Lucas, é mais um cara de qualidade no meio campo. Mas eu acredito que o Corinthians ele tá um passo à frente. É claro que a gente está falando de jogadores que ficaram praticamente um mês de férias e vão ter que voltar aos poucos. Mas diante do que mostraram aí no término do Campeonato Brasileiro, o Corinthians conseguiu 9 vitórias consecutivas. Sim, até para entrar um jogador novo na equipe fica mais fácil. Mais fácil, o time encaixado, o time tá certinho. Coronado ali, fica mais fácil a entrada e resolver, né? Eu acho que começa como favorito, sim. É isso mesmo, Michel? Corinthians larga na frente? Então, o Corinthians, para mim, foi o clube, tecnicamente falando, com o melhor futebol das equipes paulistas ali, com certeza. Acho que larga na frente, sim. Acho que por já ter um grupo, uma equipe e um entrosamento que foi mostrado no final da temporada. Mas, lógico, acho que a gente tem o Palmeiras com um elenco, com um coletivo muito forte. O São Paulo
mesmo com seus problemas financeiros, foi lá, contratou, tá buscando. Como o Mano falou, tem a possibilidade da chegada do Wendel, acho que o Enzo Dias também. Então, eu acho que assim, mais o Corinthians, ele vem forte, ele começa forte pela forma que acabou o ano, né? A gente viu o Corinthians passar o ano inteiro na zona do rebaixamento. Acho que pouca gente acreditava nessa remontada do Corinthians, e isso aconteceu com qualidade. Isso a gente não pode negar, né? É engraçado porque assim, o Corinthians ele se remontou ao longo de uma competição, sofrendo pressão de tudo que é lado e conseguiu. Com tudo, acho que com tudo, né? Conseguiu dar a volta por cima. Com tudo que vinha acontecendo nos bastidores e tudo mais. A gente viveu o Pintado também, a gente sabe o quanto é difícil, a gente tenta se privar um pouco das coisas que acontecem de fora, mas às vezes é difícil, né? E aí, às vezes é o salário que não foi pago, que acontece muito disso no futebol brasileiro, mas assim, o que o Corinthians fez no final da temporada passada foi, sinceramente, muito surreal. Eu, sinceramente, não acreditava muito, mas aconteceu porque mostrou muita qualidade no elenco, e com certeza eu acho que o Corinthians vem muito forte para esse ano porque manteve o elenco. Sim. Né? Manteve o elenco que terminou o ano passado, contratou, esses jogadores fizeram a diferença, né? Tanto o Hugo Souza como o Ramalho, porra. Não, isso é mérito do Fabinho Soldado, né, Michel? Porque eram jogadores que foi não o pilar da defesa. Aí, vamos lá, Carrillo, pra mim, grande jogador, ótimo jogador. Martins. O Paulo Yuri Alberto, que não vinha bem, do dia pra noite deslanchou, e aí veio a ser aquele jogador que todo torcedor do Corinthians esperava. Então, assim, acho que os pilares, os jogadores importantes, as contratações que foram feitas, surgiram o efeito. Então isso Michel, é bastante você positivo. é um cara que não fica em cima do muro. Corinthians é a primeira força da capital? Momento de tensão, aquele olhar. Eu queria que fosse, né? Cara, muito cedo. Acho que terminou o ano muito bem. Eu acho que vamos ver esse começo de temporada primeiro, né? Pra gente, vamos deixar o Paulista começar. E em cima do muro vocês estão vendo, né? Vamos deixar o Paulista começar, e aí eu respondo essa pergunta pra você. Vou perguntar pro Pintado. É a primeira força da capital paulista, Pintado, Corinthians? Não acho que o Corinthians seja o time mais pronto, né? Mas é o time que terminou em melhor condição, uma performance melhor de todos. Mas esse Palmeiras, para mim, é algo que chama muita atenção. Esse silêncio do Palmeiras me deixa atento, né? Porque tá trabalhando muito quietinho, tá muito sem... E com dinheiro no bolso, né? Nos últimos anos, você sempre tem que cuidar o Palmeiras. Você tem sempre tem que dar uma atenção para a equipe do Palmeiras, pelas contratações, porque assim, hoje... em nível de estrutura, se você parar para ver, é referência no Brasil hoje. Tem como, é um clube muito bem estruturado, muito bem cuidado, né? Eu posso falar isso porque tive a oportunidade de trabalhar lá no final da minha carreira, então eu peguei um pouco dessa ascensão do Palmeiras. Então, o Palmeiras, então a gente sempre tem que ficar ligado e ficar esperto. Eu vou perguntar pro Mano, porque ele não fica em cima do muro, né? Desculpa eu cortar. Porque a gente acostumou a ver o Palmeiras ganhar Libertadores, ganhar Brasileiro. Aí, deu na trave ano passado, aí a gente começa a se questionar. E aí, o Palmeiras? Não. O Palmeiras é forte. Mas o Mano ele vai responder, viu, Michel? É a primeira força da capital, o Corinthians, Mano? O Corinthians, eu acho que ele larga na frente, Renan, no começo do Campeonato Paulista, mas eu acho que o elenco mais forte é o Palmeiras. O Palmeiras, se tiver que analisar aí potencial e tudo mais, eu acho que o Palmeiras ainda é a primeira força pelas contratações que fez. O Torres, o Paulinho, tá atrás do Andreas Pereira. O Palmeiras, ele tem hoje um potencial financeiro muito grande. E é o que eu falei agora há pouco. O Corinthians, ele já tá com o time pronto. O Palmeiras está se reconstruindo. Mas em termos de potencial e elenco, o Corinthians ainda eu acho que tá um degrau abaixo. O Corinthians, ele precisava reforçar ainda mais seu time para ter um elenco um pouco mais forte. Por exemplo, lateral esquerdo. O Corinthians, ele tem aí o Bidu hoje, que é o titular, e o reserva imediato, até que o Palácios volte. A gente precisa saber a condição física que vai voltar o Palácios, já que ele sofreu dentro do próprio Corinthians uma nova lesão depois do pós-cirúrgico.
Então é uma situação que para o jogador, ele já tem aquele problema de tentar voltar, já tem aquele negócio tipo de conviver com o psicológico também. É um cara que começou muito bem, a partida que ele fez contra o São Bernardo era para ser titular absoluto, porém, se machucou 2 vezes dentro do próprio Corinthians. Vamos ter que aguardar. O reserva imediato do Bidu é o Hugo, que é um cara que até agora não conseguiu se consolidar. Então acho que o Palmeiras ele tem mais opções dentro do seu elenco para poder trabalhar. Mas o Corinthians começa muito forte, sim. E essa treta aí do Augusto Melo, mano? O que tá acontecendo? O braço direito dele estão pedindo aí a demissão, ele que segurou o cara ali, aquela confusão da Vaidbet. Então, esse Mariano, agora inclusive até o próprio CEO da Vaidbet citou ele dentro do processo, ele está sendo extremamente pressionado dentro do Conselho do Corinthians para ser demitido, e as informações que chegam é que o Augusto Melo deve fazer isso na próxima semana, não fez até agora porque estava viajando, isso deve acontecer talvez segunda ou terça-feira. Ele foi responsável por autorizar o pagamento para essa empresa que constava dentro do contrato do Corinthians com a Vaidbet, a intermediária. E essa intermediária fez um repasse financeiro para essa outra empresa que é investigada pela polícia por supostamente ser uma empresa fantasma. Nesse caso, Renan, é muito complicado, cara, porque eu parto da premissa básica da justiça. Até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. Está uma investigação em curso. A imprensa está divulgando aí o depoimento aí das pessoas aí da Vaidbet falando a respeito dessa situação, e eu acho que enquanto não houver uma conclusão definitiva por parte da justiça, a gente não pode começar a incriminar alguém na base do eu acho que. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade também para não começar a ser leviano no ar e acusar esse ou aquele, mas que é um fato que merece sim ser tratado internamente, inclusive dentro do próprio Corinthians com muita seriedade, isso é fato. O futebol não é brinquedo não, cara. O futebol não é brinquedo, não. Um clube do tamanho do Corinthians não pode ter seu nome veiculado a uma situação como essa aí. Ridícula, cara. Ridícula. Porque em inúmeras oportunidades nós já vimos o nome do Corinthians na lama. E ter o nome vinculado de novo a uma situação aí que causa descrédito tanto dentro do mercado financeiro, com relação a possíveis patrocinadores, quanto com relação à própria marca. A credibilidade vai pro saco. Então a diretoria do Corinthians tem que ser enérgica nesse fato, investigar também, se tiver a condição dentro do clube, tentar buscar algumas informações, e dentro do parecer da justiça, o Augusto Melo também tem que ser um cara enérgico, independente de ser um cara querido por ele, no caso aí o Mariano, que está sendo associado dentro dessas informações, pode ser um braço direito, mas não tem que ter braço direito não. O principal interesse tem que ser o do Corinthians, independente da amizade que ele possa ter. Era muito amigo do Rubão, o Rubão que praticamente deu a candidatura para o Augusto Melo, foi um dos principais apoiadores, e o Augusto Melo acabou se desvinculando dele. Tem que fazer a mesma coisa com quem tiver praticado alguma coisa errada dentro do clube. Agora bora mais informações sobre o Corinthians aí, que vem fazendo seus treinamentos para a estreia do Campeonato Paulista. O Timão que enfrenta o Red Bull Bragantino na próxima quinta-feira fora de casa pelo Paulistão. O Corinthians segue firme e forte com seu trabalho intensivo na pré-temporada no CT Joaquim Grava. Na sexta-feira, o 4º dia de atividades do grupo em 2025, a comissão técnica focou na preparação física dos jogadores e mais tarde promoveu uma atividade tática aí com a equipe. Na parte da manhã, os atletas foram à academia para fazer uma ativação da musculatura. Na sequência, estiveram no gramado para um trabalho mais tático ali, aeróbico, com treinos de sprint. Depois do almoço, o Timão fez um treino com bola. O técnico Ramon Dias aí conduziu um treinamento tático e, por fim, um trabalho técnico em campo reduzido. Por enquanto, tem uma definição de titulares ou reservas. A tendência é de que a comissão técnica pode o grupo nesse início de Paulistão aí para evitar lesões, também dá chances a todos do elenco aí nesse início de temporada. A única ausência certa para a estreia diante do Red Bull Bragantino na próxima quinta-feira é a do argentino Rodrigo Garro, que trata uma lesão no joelho. O Corinthians segue concentrado no CT Joaquim Grava, trabalhando em 2 períodos. No domingo, os jogadores receberão folga e retornarão no dia seguinte aos trabalhos de início de temporada. Lembrando que nesse ano o Coringão vai disputar o Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro da Série A. Deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo do Coringão. Então até a próxima, valeu, é nóis.